democracia, por definição, nunca está acabada, né? Democracia é um processo e, no limite, democracia é uma forma de vida. Então não é um regime político, não é uma maneira de você simplesmente organizar as leis e as instituições. É alguma coisa que tem que ir na vida cotidiana. A democracia tem que chegar na vida das pessoas de maneira cotidiana. Então, nesse sentido, ela é sempre um processo, né? Porque democratizar todas as relações, incluindo o mercado, as relações familiares, etc. e tal, é alguma coisa que é um objetivo longo. Então, existem objetivos, vamos dizer, nesse processo. O primeiro deles é você conseguir, por exemplo, que o próprio sistema político se democratize, né? Isso foi o objetivo da redemocratização. Então, quando você sai de uma ditadura, a ideia é você ter pelo menos uma democracia que seja um regime político que funcione. De, digamos, 1988 ou 1985 para outras pessoas, até junho de 2013, a gente teve esse processo. Nós construímos instituições democráticas, né? Tem 3 poderes, tem instituições funcionando, etc. e tal. Mas isso é diferente do momento que nós estamos vivendo agora. O momento que nós estamos vivendo agora não é de redemocratização, não é de construção de instituições, é de aprofundamento da democracia. Ou seja, é de saber o que você quer fazer com as instituições que você tem. Por que esse processo de redemocratização brasileiro ele foi tão conservador, tão lento e tão limitado? Porque existiu uma maneira de construir essas instituições que é uma maneira na qual o sistema político, enquanto tal, ele se organizou a partir do Plano Real de 94 segundo 2 polos, né? Um polo liderado pelo PSDB, um polo liderado pelo PT. Acontece que entre esses 2 polos existe uma imensa zona cinzenta que é a base de apoio parlamentar de qualquer um desses governos, seja do PT, seja do PSDB. Então, na verdade, a base de governo é sempre a mesma. O que muda é quem lidera o governo. E como a base é sempre a mesma, quem lidera o governo pode liderar muito pouco. Consegue levar, vamos dizer, o sistema político para uma determinada direção com muitas limitações, devagar e com muita dificuldade. Então, o que normalmente a gente chama de polarização é uma polarização entre, vamos dizer, a parte de cima do sistema político, né? PT e PSDB, que são 2 franjinhas do sistema. Elas não são o sistema inteiro. Então, o que é uma democratização do sistema político? É aquela na qual essa imensa zona indistinta que ficou, né, entre PT e PSDB, que ela também se polariza. Ou seja, para dar exemplos muito concretos, como é possível um partido, ou dentro de um partido, um determinado candidato a governador, ou a deputado, ou a senador, apoiar um candidato como Aécio Neves, e no dia seguinte à eleição está na base de governo de Dilma Rousseff? Como pode alguém apoiar, vamos dizer, a candidatura José Serra em 2002 e está na base do governo Lula 2 anos depois? Quer dizer, ou você tem um processo de polarização do sistema como um todo, e daí é o seguinte, de fato, você pega o parlamento, você divide e fala, olha, metade disso aqui é situação e metade é oposição. Claro que eu estou fazendo uma caricatura, não é bem assim, né? Mas vejam, uma base de 400 deputados na Câmara, uma base de 60 senadores no Senado de 81 e de 400 deputados de 513, essa base, ela dá a impressão de que ela é uma base muito forte, de que ela é uma base que permite ao partido implantar o seu programa, mas na verdade ela impede que ele realize esse programa. Impede. Porque
a quantidade de vetos, a quantidade de obstáculos que aparecem dentro dessa base de apoio são tão grandes que o partido que vence a eleição não consegue implantar o seu programa, a não ser de maneira muito parcial. Ou seja, como nesse sistema a oposição é residual, a oposição ela migra para dentro da base do governo. Então a real oposição a qualquer governo está dentro da base do governo. E a oposição, que a gente chama de oposição, ela fica na franja do sistema. Então, esse é o caráter conservador da nossa transição. É uma determinada cultura política. Justamente você constrói esse centrão, porque no fundo isso, que eu chamo de PMDBismo, de presidencialismo de mega coalizão, etc., é o famoso centrão. Tem sempre um centrão na política brasileira que está parado lá no centro da política como um paquiderme e que é muito difícil você mover. Esse tipo de cultura política foi aceito pelos dois principais polos da política brasileira, PT e PSDB. Ele foi aceito enquanto tal, ou seja, política é aquela que se faz tentando puxar o paquiderme um pouco para um lado ou um pouco para o outro. Então, essa cultura política foi aceita, ela não foi desafiada. Então, a nossa transição é um grande acordo entre partidos que são partidos que pretendiam modernizar rapidamente o Brasil, partidos que tinham visões diferentes de como implantar a Constituição de 1988, com um sistema político que diz, se tiver mudança, essa mudança tem que ser muito pequena, muito gradual, para que ela não fira interesses estabelecidos. Então, é um grande acordo. O PT tentou dar um abraço de tamanduá no PMDB. Imagina se vai dar certo. Imagina, o PMDB olha para o PT e fala, olha, vocês nasceram ontem, nós estamos aqui há 500 anos, entendeu? O PMDB é herdeiro de Cabral, não dá, entende? Para você competir. O que aconteceu ali no governo Lula, se a gente for olhar o início do governo Lula, de 2003 a 2005, foi uma tentativa de escapar do destino PMDBista que tinha sido traçado no Plano Real. Ou seja, no Plano Real, o que aconteceu foi o seguinte, Fernando Henrique botou o compasso no meio do centro político e falou assim, esse aqui é o círculo no qual todo mundo pode se mexer, não importa quem você seja, se você ganhar a eleição, você vai se mexer dentro desse círculo, não fora dele. O que aconteceu? O Lula ganhou e tentou mudar como funcionava o compasso. Quando chegou o mensalão, ele aderiu ao pacto PMDBista estabelecido ali no Plano Real, falou, olha, quem ganha a eleição lidera o centrão. É isso. Na versão, acho que do Fernando Henrique, que a disputa é por quem lidera o atraso, né? Na versão do Fernando Henrique. Então, é isso que foi estabelecido no Plano Real. Então, o Lula fez isso no final do primeiro mandato e no segundo mandato dele, né? Ou seja, ele se dispôs a liderar esse sistema político PMDBizado, né? Mas quando foi a aliança formal com o PMDB se fez na eleição da Dilma em 2010, imediatamente houve uma certa divisão de tarefas, né? Então, o Lula foi cuidar das estratégias eleitorais do PT. E ele, na estratégia eleitoral dele, ele traçou uma estratégia que era para atacar frontalmente o PMDB. Então, assim, a quantidade de confrontos diretos do PT com o PMDB em 2012, que se repetiu em 2014, é alguma coisa que era inesperada. Para alguém que tinha feito um pacto em 2010, você ir para a disputa em 2012 dessa maneira, significava uma coisa só, que o PT estava querendo baixar o preço do PMDB. É isso. A ideia era simplesmente diminuir ao máximo a bancada do PMDB, portanto, diminuir o preço, como líder do cartel de venda de apoio parlamentar, porque o PMDB é isso, né? É o líder do cartel. Então, você baixa o preço do líder do cartel, ao mesmo tempo em que você aumentaria o peso relativo do PT como líder. Do lado do governo, o que o governo Dilma fez foi
colocar lenha na fogueira da fragmentação partidária, ou seja, estimular a criação de novos partidos, das duas uma, ou para conseguir roubar deputados e senadores do PMDB, ou, pelo efeito de concentração, conseguir criar rivais do PMDB dentro do Congresso, ou seja, ficar mais complicado para fazer a venda de apoio parlamentar. Fracassou rotundamente a tentativa, né? O único resultado concreto que essa tentativa deu foi o aumento da fragmentação partidária, de uma maneira alucinada. Só esse foi o resultado. Ou seja, você não conseguiu enfraquecer significativamente o PMDB, inclusive o PMDB continuou sendo o líder do cartel. Você não conseguiu aumentar o peso relativo do PT, pelo contrário, o PT perdeu 18 deputados de uma eleição para outra, né? E você aumentou a fragmentação partidária. Ou seja, você complicou totalmente a sua vida, não conseguiu atingir nenhum dos objetivos e o resultado é o PMDB ganhou a presidência da República, né? Então deu tudo errado. Deu tudo errado como tática.